não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração
sermos inundados por tua glória, Senhor. Parece que as muralhas não vão cair, mas Deus, você nunca falhou. Aleluia. A espera terminará, a luta vencida está. Meu coração te louvará. Em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos. Você nunca falhou. A noite já vai passar, a palavra se cumprirá. Meu coração te louvará, Cristo meu Salvador, Cristo meu Salvador, me cubra com seu amor. Meu coração te louvará. Em ti confiamos, Senhor, em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos. Você nunca falhou. Em ti confiarei. Tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Contigo andarei, seguro em tuas mãos. Você nunca falhou. Eu sei que tu move montanhas. Eu creio que assim farás outra vez. Abriu o mar para o seu povo
Eu creio que assim farás outra vez. Eu sei que tu move montanhas. Eu creio que assim farás outra vez. Abriu o mar para o seu povo. Eu creio que assim farás outra vez. Eu sei que tu move montanhas. Eu creio que assim farás outra vez. Abriu o mar para o seu povo. Eu creio que assim farás outra vez. Eu sei que tu move montanhas. Eu creio que assim farás outra vez. Abriu o mar para o seu povo. Eu creio que assim farás outra vez. Te damos toda glória. Te adoro, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Te damos toda glória. Te adoro, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Te damos toda glória. Te adoro, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Te adoro, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Glória a Deus. Não adianta procurar. Jesus é o caminho. Ele me ama como sou e também me perdoa. Independente do que fiz, Ele me ama. Vida nova já me deu. Lá na cruz por mim morreu. Em teu nome eu hoje posso andar. Como é bom poder te amar, Jesus. Como é bom tua presença eu sentir. Como é bom contigo estar, meu Jesus. Posso ver a tua glória hoje aqui.
procurar. Jesus é o caminho. Não adianta procurar, batendo em portas, caminhos errados que não levam a Deus, não. Não adianta procurar. Jesus é o caminho. Ele mesmo prometeu vida nova lá no céu, ao que permanecer firme até o final. Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu. Tem de bom ânimo, Jesus venceu. Como é bom poder te amar, Jesus. Como é bom tua presença eu sentir. Como é bom contigo estar, meu Jesus. Posso ver a tua glória hoje aqui. Como é bom poder te amar, meu Jesus. Como é bom tua presença eu sentir. Como é bom contigo estar, meu Jesus. Posso ver a tua glória hoje aqui. O Senhor Jesus morreu em uma cruz para mostrar-me o seu eterno amor, e ressuscitou para provar que Ele é Rei e Senhor, para que hoje eu pudesse adorar. O Senhor Jesus tocou em minha vida e a transformou em vida abundante. Hoje tenho paz e alegria em meu coração, pois o Rei Senhor Jesus é o meu Salvador. Vamos adorar ao Rei Senhor, vamos contemplar a sua glória, pois Ele se faz presente, presente em nossas vidas. O Senhor Jesus morreu em uma cruz para mostrar-me o seu eterno amor, e ressuscitou para provar que Ele é Rei e Senhor, para que hoje eu pudesse adorar. O Senhor Jesus tocou em minha vida e a transformou em vida abundante. Hoje tenho paz e alegria em meu coração, pois o Rei Senhor
faz presente, presente em nossas vidas, presente em nossas vidas, presente em nossas vidas. Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite a vocês. Espero que todos estejam bem. Muito bom ter você aqui, você que está, de repente, nos visitando hoje pela primeira vez. Essa é uma comunidade que adora a Deus, proclama Jesus e faz discípulos no poder do Espírito Santo. Essa é a nossa missão, a missão da Igreja Adventista da Promessa. Eu quero te convidar a você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Mateus capítulo 27. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite. O tema da palavra de Deus para a sua vida hoje eu fiz tudo errado, irmãos. É o tema da palavra de Deus para nós nessa noite. Mateus capítulo 27. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite em nome de Jesus. Mateus 27, do versículo 1 em diante. Você pode acompanhar, nos fala assim a palavra. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram-se às moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e aí as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Eu quero te convidar a orar pela minha vida, pela sua vida. Faça isso, em nome de Jesus. Meu amigo Jesus, nós te damos graça por nós estarmos aqui. Obrigado pelo privilégio de poder te celebrar, te adorar, poder entronizar o Senhor com os nossos lábios, com as nossas mãos, com a nossa totalidade do nosso ser. Eu quero te agradecer porque tua palavra ela é viva e eficaz, e ela é quem transforma o homem, ela é quem capacita no processo de discipulado da vida do cristão. É ela que nos torna uma pessoa melhor na medida do temor e da obediência ao Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor nos ajude diante das nossas dificuldades a ouvir a tua palavra nessa noite, Senhor. Pai, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que possa ser ministrada diante do teu povo aqui presente, Senhor. Que possa alcançar corações nessa noite, possa alcançar coração sedento nessa noite. Que o Senhor venha nos renovar, nos restaurar, venha nos transformar, venha nos trazer vida. De repente, onde está uma sequidão, que o Senhor traga aos nossos corações uma palavra que possa encontrar guarita em nós, ó Deus. No nome de Jesus. E eu te peço perdão pelos nossos pecados. Nos ajuda a entrar na sala do trono ainda mais rendido, prostrado, entendendo a tua misericórdia, a tua graça sobre nossa vida e que nós somos pecadores e carecemos da graça do Cristo. Que o Senhor nos ajude no nome de Jesus. Eu peço ao teu Espírito Santo que possa tocar no nosso coração, Senhor. Que possa nos levar ao entendimento dessa palavra nessa noite e nos tira de toda a distração, todas as preocupações, as coisas que podem nos atrapalhar nessa noite. Em nome de Jesus, traga em tudo em tuas mãos, ó Deus. Usa a minha vida para a glória do Senhor. Amém, Jesus. Amém. Irmão, você pode ficar à vontade. Eu quero te pedir, por gentileza, deixar a Bíblia aberta. Eu queria que você entendesse sobre esse tema aqui que estarei abordando junto com os irmãos, e eu queria que você ficasse atento e não desligasse, da palavra nessa noite, no nome de Jesus. Irmãos, eu quero falar sobre erros,
Foi divulgada aí uma mensagem, uma palavra, uma mensagem, uma imagem com o tema "Eu fiz tudo errado". E falar sobre erros é um assunto delicado, porque a gente se considera que não erra, né? É difícil reconhecer os nossos erros. E pensa no assunto que eu gosto de falar, porque também eu erro, irmãos. Estou sujeito, nós estamos no mesmo caminho. Um assunto que eu gosto de falar porque é a mensagem de João Batista, o precessor de Cristo, né? E arrependei-vos é a mensagem de toda a Bíblia, se a gente for olhar no geralzão, e a mensagem do Cristo também, quando vem num sistema humano, ali terreno, no seu ministério, cumprir sua missão, é a mensagem arrependei-vos. E eu queria que você entendesse que, se a gente fosse listar aqui os nossos erros, eu garanto que você vai ter dificuldade de listar os seus erros. Você vai ter dificuldade. Quando se trata de si mesmo, lista aí seus erros, você vai ter dificuldade. Agora, quando você vai pensar em listar o erro dos outros, você vai ter uma facilidade tremenda. Talvez se eu disser aqui, irmãos, avaliem o pastor e olhem os erros do pastor. Vocês vão listar aqui um monte de erros do pastor. Mas se eu disser, irmãos, avaliem seus próprios erros. Ou coloca na lista um ranking aí, pelo menos de uns 5, pelo menos. A gente tem dificuldade. E a questão que fica, irmãos, por que a gente tem tanta dificuldade de enxergar os nossos erros? Por que a gente tem tanta dificuldade de entender que nós somos pecadores, que erramos desde o primeiro homem, nossa natureza é pecaminosa, e carecemos de arrependimento, carecemos de ter uma mudança de vida, de nascer de novo, e assim nós temos a graça de Cristo em nós e nós sermos salvos. Sem arrependimento não tem conversão, não tem santidade, não tem graça de Cristo, não tem perdão de pecado e nem tampouco tem salvação. Porque uma vez que eu não me arrependo, eu estou dizendo a graça assim, de Deus, o sacrifício de Jesus da cruz, se eu não tenho um erro e não me arrependo de nada, eu estou dizendo, eu não preciso da graça. Eu não preciso do Senhor, eu não preciso do sacrifício. Eu não preciso que o Senhor tenha morrido por mim, eu não preciso de nada disso, porque eu me considero certo. Eu me considero certo. Então, se você tira o arrependimento, tira a mudança, tira as coisas provenientes aí que geram em nós um fruto e coisas novas na nossa vida, então pode ter certeza que você está dizendo assim, eu não preciso do Senhor Jesus na minha vida. Sou uma pessoa que não preciso da graça de Deus. E eu quero falar de uma pessoa que talvez ele teria pensado nisso. A Bíblia não fala assim. Mas eu chego a pensar que talvez ele tenha pensado numa situação como uma frase mais ou menos essa. Mais ou menos, por que eu nasci para fazer tudo errado? Por que a minha vida deu tudo errado? Talvez, eu quero falar aqui sobre Judas, irmãos, Iscariotes. Talvez ele tenha pensado nisso no decorrer. Tem algumas orações, alguns salmos, algumas orações de Jó, que a gente encontra assim, alguns personagens da Bíblia dizendo, maldito dia que eu nasci do ventre da minha mãe. E a ideia de ser miserável e pecador, dependendo do contexto ali de Salmo, Jó, a ideia de ser pequeno diante da graça de Deus. E eu não duvido aqui, ao pensar sobre a vida de Judas Iscariotes, um dos 12, escolhido por Jesus a dedo, a gente vai encontrar alguns relatos, né, de Judas Iscariotes. Judas ele morou numa cidade ali na proximidade do sul de Judá, né, das proximidades de Judá, uma cidade chamada Quiriote, por isso que é Iscariotes, né, provém dessa cidade. E Judas foi um dos 12. Judas foi o que a gente vai observar em Lucas 22. O Jesus ele fala na hora da ceia que o maligno entrou na vida de Judas, o tomou para levá-lo a aceitar um preço, né, da traição a Jesus. Em João capítulo 12, a gente vê que João ele narra lá o texto, né, em João capítulo 12, no Evangelho, que Judas foi uma das pessoas que ficavam com a bolsa de dinheiro, né, que subentende que ele era um tesoureiro no ministério de Jesus. E o texto vai nos dizer em João 12, se você for ler lá alguns versículos, vai nos falar que ele tirava da bolsa do dinheiro aquilo que era necessário para si, né, aquilo que era para ele, e não para o ministério de Jesus. Ele roubava mesmo. João 12 vai falar isso. Em Mateus 26, a gente vai ver a narração lá do texto que Judas traiu Jesus com 30 moedas de prata. Mais um erro. Mais um erro, mais uma evidência de erro na vida de Judas, né, que marcou aí a sua vida e levou também a sua morte, seu declínio. E a gente vai ver também em Marcos 14 que Judas foi um hipócrita. Marcos vai trazer ali na hora da ceia um relato segundo
entre o evangelho sinótico, né, os 4 evangelhos da mesma ótica, mas entre Marcos ele vai falar que, quando Jesus vai falar sobre a hora da ceia do traidor, Judas vai dizer, não sou eu. Quando ele diz assim, um de vós vai me trair, Jesus falando. Ele diz, não sou eu, ele está sendo hipócrita, porque ele era o traidor. Ele haveria de ser o traidor. E ele estava sendo mascarado. O que tiver de fazer, faz agora. E ele sai dali e vai negociar o preço sobre a entrega de Jesus. Ou seja, irmãos, a gente vai encontrar erros sobre erros. Erros sobre erros na vida de Judas Iscariotes. Qual é o problema? Quando a gente olha em relação à vida dele, e a gente olha a nossa vida também não é muito diferente disso aqui, não. A não ser que você seja um santo que não era nem para estar aqui. O que você está fazendo aqui hoje? Porque quando a gente olha para Judas, irmãos, a gente olha que a nossa vida foi também marcada de erros. Erros que sucederam, erros que, até de uma outra vez, preguei a ministrar uma palavra lá no outro salão que a gente tinha, né, onde congregava, que era erros que se repetem. Então, nossa vida foi marcada também de erros. Sendo que quando você olha para a sua vida hoje, quando você está nesse patamar de vida, alcançou talvez alguns ideais seus, como é que está a tua vida hoje? Pensa um pouquinho. Como é que está a sua vida hoje? Você está numa situação que você continua carecendo da graça de Cristo, que você continua com as necessidades, entendendo essa graça de Cristo, tendo alegria na salvação, a gente está num estado que parece que eu não preciso de Jesus, eu não preciso da graça, eu não preciso dessas coisas, que eu estou num patamar bom, eu não erro. Encontrar um erro em mim é difícil, encontrar uma falha em mim é difícil. Que situação de vida a gente está hoje, irmãos? E eu quero que você entenda que dentro da vida de Judas, algumas razões pelas quais a gente pode aprender com os erros de Judas, a vida de Judas, sobre o que nós não devemos fazer. E o que nós também devemos fazer, o que Judas não fez. E o que eu quero compartilhar com vocês sobre isso. E uma das lições aqui sobre o arrependimento que a gente aprende, em primeiro lugar, irmãos, eu queria que você entendesse, está aí no versículo 3 e 4. Por que precisamos, irmãos, arrepender e não apenas afirmar que erramos? Em primeiro lugar, porque esse arrependimento, ele vai levar a gente para mudanças. Eu queria que você entendesse isso, guardasse isso. Arrependimento vai gerar em nós mudanças. Arrependimento vai gerar em nós mudanças. Qual é a questão, irmãos? Muitas pessoas se arrependem da boca para fora, mas não gerou mudança. Ela entende que está arrependida, mas será que se arrependeu ao ponto de mudar de direção? De mudar o alvo, de mudar a rota, de mudar o caminho, que é a ideia da conversão? Observe o que diz o versículo 3 e o 4. Olha porque o arrependimento gera em nós mudanças, coisas que Judas não fez. Observe comigo o versículo 3, de Mateus 27. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente, e eles retrucaram, que nos importa, a responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Eu queria que você entendesse isso aqui, é muito importante para nós. Irmãos, Judas ele não teve arrependimento. Não dá a entender que Judas se arrependeu porque ele devolve o preço que foi pago para a traição de Jesus. Está aí no versículo 3, ele vai aos sacerdotes, ele tenta resolver o problema do jeito dele, né, tentando desfazer o que ele construiu ali diante do seu erro, né, de mais um erro fatal na sua vida, aí, né, em relação ao preço que pagou aí. Ele tenta desfazer tudo o que ele fez de errado ali naquele momento. Quando ele percebeu que Jesus foi colocado no sinédrio, foi julgado, e inclusive, abrindo um parênteses, a morte de Jesus foi totalmente errada, irmãos. No sistema humano, judicial humano, vamos dizer assim. Porque a morte de Jesus foi uma interrogação dos interrogadores do sinédrio religioso, foi na madrugada, isso não se faz. Não teve testemunha, errado. Levaram para um, levaram para outro, né? Quase não tinha nem direito de fala quando um dos líderes fala, diz, olha, porventura vamos julgar um homem sem que pelo menos possa se defender. Quase não falou sobre o seu relato, né? Joga para Herodes, joga para Pilatos, depois vem de novo e aquela vai e vem. Judas, quando percebe isso, ele diante do preço que foi pago da sua traição, ele não se arrepende.
Ele tem remorso. Eu gosto da tradução da NVI, na parte do versículo 3, diz que ele foi tomado de remorso, ao ponto de devolver ao chefe dos sacerdotes tudo aquilo que ele adquiriu ali das moedas e colocou ali. Eu queria que você entendesse um negócio sobre o remorso, irmãos. O remorso é a vergonha da descoberta do erro. Mas o remorso não é arrependimento. O remorso, ele vai te trazer uma vergonha, ele vai te trazer aquele estado de insatisfação pelo que você fez de errado, mas ele não vai gerar em você um ponto de arrependimento que possa colocar você de um outro lado para que você possa mudar. Que é a ideia do arrependimento. O arrependimento é quando você entende o erro e você diz, não, eu não quero isso para a minha vida. É uma mudança mesmo. Eu quero tomar uma nova atitude que eu não vou errar mais. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero continuar errando. Isso me trouxe prejuízo, trouxe consequências. O remorso não. O remorso eu continuo. Vem a tristeza do remorso. Eu sinto vergonha pelo meu erro. Mas eu não quero aceitar uma mudança de vida. Eu quero continuar da mesma forma. Foi o que aconteceu com Judas. E sabe qual é o problema disso? Eu queria que você entendesse de uma maneira um pouquinho melhor. Se você puder abrir sua Bíblia aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, é um texto importante para nós. 2 Coríntios, capítulo 7, algo importante sobre o remorso, para que você possa entender na palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 ao 11. Olha o que a Bíblia vai falar sobre o remorso, irmãos. O apóstolo Paulo escreveu aqui aos Coríntios sobre o remorso. 2 Coríntios, capítulo 7, do 8 ao versículo 11. Diz assim, 2 Coríntios 7, a partir do versículo 8. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. Isso é Paulo falando. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Guarda isso, tristeza que leva ao arrependimento, e não tristeza que leva ao remorso. Aí ele continua, pois vocês se entristeceram como Deus desejava. Tristeza que gera arrependimento, que é da vontade de Deus. Continuemos. Pois entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Agora, observe o que diz o versículo 10, irmão, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza segundo Deus não produz remorso. Algumas traduções vão dizer contristado, contrito, mas a tristeza segundo Deus, ela não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E ainda diz mais, e a tristeza segundo o mundo produz morte. O que é que Judas teve? Remorso. Tristeza segundo o mundo. Não gerou arrependimento. Não gerou uma mudança de desfazer ou procurar Cristo para resolver o problema. Ele vai, estende o seu remorso, é escancarado, tenta resolver o problema, mas teve uma vergonha do seu erro, mas não um desejo de mudar. Não um desejo de dar uma reviravolta na sua vida e um desejo de mudar. Estava prescrito que ele era o filho da perdição, estava já tudo já ali na presciência de Deus, já ciente, já em conhecimento que tudo que ia acontecer. Irmãos, a tristeza segundo Deus, ela gera em nós arrependimento. E isso nos leva à salvação. Sendo que a tristeza segundo o mundo, ela não gera em nós arrependimento. Ela produz na gente morte. Foi o que aconteceu com ele. Gera morte, não gera graça, não gera salvação. É um remorso que é tomado ao ponto da pessoa dizer assim, eu não mereço graça. Não tem como resolver meu problema, não tem como ninguém me alcançar, não tem como ninguém me salvar, eu não mereço. E é um remorso tomado, sabe, que parece que a vida da pessoa está dentro de um balde ali, que a pessoa mergulhou ali, um pano seco e molhado, cheio de remorso. E eu não sei se você passou por isso, ou você passa por isso hoje. Tem muita gente cheia de remorso, irmãos. E remorso que leva a gente o quê? A morte, não é arrependimento. É vergonha do erro, é vergonha das coisas que não escancaram e não se arrepende e não muda de direção. É um remorso que toma a gente. Tem pessoas que vivem aí, estão com 40, 50 anos, 30 anos, 20 anos. Tem remorsos lá do passado, quando era garoto. Lembra de coisas que aconteceram lá quando era na infância, quando era na adolescência, quando era na juventude, que ainda lembra hoje de uma forma dolorida. Que não consegue enxergar o que é arrependimento, o que é perdão, o que é graça, e está num balde molhado, encharcado, a vida cheia de remorso. Eu queria que você entendesse uma coisa, irmãos.
Enquanto a gente estiver com a vida cheia de remorso, a gente não vai entender o que é graça de Cristo, que é perdão de Cristo, que é salvação de Cristo. Esse remorso só leva a gente a afundar e cair cada vez mais e achar que a gente não precisa de graça de Deus. Não precisamos de sacrifício, não precisamos de Jesus, não precisamos de nada disso. E o que acontece com Judas, irmãos? Voltando em Mateus 27, ele vai lá e é tomado de remorso, porque ele olha para Jesus e vê o erro dele, a vergonha dele. Inclusive vai ter texto que vai dizer, maldito é aquele que entregou o Senhor, vai ter várias citações falando desse momento, desse episódio da vida de Judas. Ele foi tomado de remorso pelo seu erro. Tem muita gente assim hoje, tomada de remorso, mas não tomada de arrependimento, cheia de remorso. Chega, transborda o remorso caindo da vida fora, assim, transborda, cheia de remorso, mas não tem arrependimento. E sabe, uma das coisas que eu me alegro, irmãos, porque a Bíblia nos chamou a gente para viver remorso. A Bíblia chamou a gente para viver arrependimento. Arrependei-vos era a mensagem. Igual a mensagem que foi lida aqui no culto no começo, o texto não tem, vivam remorso, curtam remorso, façam de tudo e vivam desse forma. Não é para ter vergonha do erro. Irmãos, a ideia do arrependimento é você ter nojo de você mesmo. Você olhar assim e dizer, cara, que sacanagem eu fiz. Que coisa que eu fiz. A minha vida, eu sou um miserável, eu não sou um pecador, eu preciso de Jesus. Eu preciso do sangue da cruz, eu preciso da vida de Jesus na minha vida. E você parou para pensar, abrindo aqui um parênteses, que o remorso está muito ligado com as coisas que são ocultas, que ficam ocultas dentro de nós. Vou te dar um exemplo. As pessoas, quando vão pecar, elas maquinam o pecado. Se você bem olhar, a gente faz isso quando a gente peca. Tem muito a ver com quarto fechado, porta fechada, luzes apagadas, né? Não tem pessoas, coisa individual. Tem muito a ver com isso. É uma coisa ali, uma olhadinha ali, um negócio ali, uma pessoa ali, alguma coisa envolvida. Sempre tem uma coisa oculta, irmãos. E a ideia do remorso é exatamente isso. Por que você não mudou e parou de pecar? Porque você está vivendo remorso. O arrependimento ele vai gerar a atitude de você mudar disso, sair disso. O remorso ele vai te aprisionar e você vai continuar vivendo associado às coisas da escuridão, sozinho, ninguém pode ver. Você parou para pensar que as coisas certas a gente divulga? Parou para prestar atenção? Uma pessoa vai ajudar a outra lá fazendo uma caridade, uma generosidade, e ela vai lá e posta uma foto, né? A igreja, uma ação, o que foi, dizendo, olha que legal. A gente ajudando, olha que ação, eu vi uma pessoa ali ajudando um idoso, um negócio, a pessoa compartilha nesse sentido, né? Porque é bom, é certo, está claro. Não precisa ficar oculto, não precisa ficar na escuridão, não precisa ficar em um quarto fechado, não precisa ficar sozinho. É algo escancarado, porque é certo. Não tem errado, não tem problema, não tem erro. Mas quando a gente está, irmãos, no balde do remorso, vivendo o modo remorso, a gente está totalmente fechado, isolado, e só quem sabe é Deus do mundo que a gente está vivendo, mergulhado nesse negócio, que destrói pessoas. Pessoas cheias de remorso, às vezes desde a infância, dentro do relacionamento, dentro do casamento. Eu lembro que fui aconselhar um casal, uns anos atrás, eu lembro que aconselhando um casal, um abençoado falou assim, pastor, eu já perdoei pelo erro dela que ela fez. Aí a gente começou a conversar, aí conversando. Quando foi mais ou menos uns 5, 10 minutinhos depois, ele começou a falar do erro dela. Mas você fez isso no passado, sei o que. Eu disse, abençoado, você não falou que perdoou a irmã? Isso é arrependimento ou é remorso, irmãos? Mergulhado. Pessoas passando na cara da outra os seus erros e não conseguem olhar para si mesmo. Não consegue pegar o espelho da palavra, o reflexo e dizer, nossa... Irmãos, dá uma lidinha em alguns textos para você ver como a gente se arrebenta com a palavra de Deus. É por isso que eu gosto de pensar na Bíblia e dizer assim, se o Evangelho não me confrontar, não me dar um nocaute, sabe, no ringue, assim, Paulo e Evangelho, vem cá, Evangelho vem me esbagaça no chão, me arrebenta, me deixa triturado, sabe? Se isso não me fizer isso comigo, isso não é o Evangelho de Deus. Se for um Evangelho que venha dizer, nossa, você é maravilhoso, você é uma bênção. Você é sacerdócio real, povo santo, povo escolhido. Se tiver só isso, irmãos, não tiver, arrependei-vos, tem alguma coisa errada.
Porque a mensagem de Deus para nós é arrependimento, irmãos. Arrependimento. Eu queria que você entendesse também um detalhe importante. Guarda isso, arrependimento que gera mudança. Essa lição que a gente aprende. E não apenas falar da boca para fora, mas de fato se arrepender de coração. No versículo 4, irmãos, Judas, quando vai lá e diz, pequei, pois traí sangue inocente, ele fala da boca para fora, cheio de remorso. Ele não fala com o coração arrependido, ele fala com o coração mergulhado no remorso. E eles retrucaram, Judas vai ao sacerdote, vai aos líderes religiosos que pagou a grana lá para atrair Jesus, né? Para identificar quem era Jesus, identifica com um beijo ali e tal, ao encontrar ali no monte, juntamente com os outros apóstolos. E Judas vai lá e diz, olha, eu pequei, eu traí sangue inocente e tal. Os sacerdotes ali, os líderes, dizem assim, que nos importa, Judas? O que nos importa que você fez? Aí, o finalzinho do versículo 4 diz uma frase interessante, que diz assim, a responsabilidade é sua. Olha que coisa interessante. O erro de Judas, a responsabilidade não era dos sacerdotes, era dele. Ele que fez o que estava errado. Ele que compactuou ali de alguma forma, entregando o seu mestre, e viu que deu errar ali, segundo a visão dele, né? Que seria o traidor, que seria continuar, fez uma vergonha ali diante do seu erro. A responsabilidade é sua. Alguns historiadores, irmãos, alguns comentaristas bíblicos, eles vão dizer que talvez Judas ele tenha pensado do fato de poder ir lá e resolver o problema da traição, o preço que foi pago, foi uma ideia de poder ali de alguma maneira ter um perdão ali diante daquilo que ele fez, porque o sacerdote ele tem essa função de expiar ali o pecado do povo. Então ele vai ao sacerdote para desfazer ali o problema que foi gerado ali através dessa negociação, para entregar Jesus, sendo que os sacerdotes deram a mínima para ele. O problema é seu. Meu filho, se vire com o seu problema. Você fez o que era errado, o problema é seu. E sabe o que é interessante, irmãos? Isso traz para mim uma lição muito boa sobre erros. Que às vezes a gente está no erro, enfim, ou sentindo remorso, arrependimento, e a gente vai procurar pessoas erradas. A gente está indo lá buscar uma pessoa que está dizendo para mim, o problema é seu. Até te ouve, como ouviu aqui. Os líderes ouviram Judas falando. Porque ele está lá no versículo 4, né? Judas foi lá e disse, pequei contra sangue inocente. E eles retrucaram, o que nos importa? Tem pessoas que olham para os nossos erros, nossos problemas, a gente até tenta de alguma forma mudar, fazer alguma coisa, que não foi o caso de Judas aqui, cheio de remorso, mas tentou desfazer da maneira como, sei lá, dar um jeitinho de repente para Jesus não saber, vamos pensar assim, talvez esteja no seu coração, tinha maquinado isso no coração, vamos desfazer o negócio aqui, voltar ao zero e acabar com isso. Mas não, as pessoas não se importaram com o seu erro. E o que é que isso implica para mim e para você? Você tem compartilhado ali a sua vida, o que você está passando, com pessoas que se importam com você? Com pessoas que faz questão de ouvir, de trocar uma ideia, de bater um papo com você, que vai orar por você, que vai conversar com você, que vai te orientar, vai te aconselhar. Que te ouvir é importante, eu não estou ali cumprindo uma mera tarefa. Porque a ideia é poder te ajudar e um ajudar o outro, isso é essa igreja. A responsabilidade é sua. Pensa em chegar perto de alguém, não tem nada a ver com isso aí. É sua responsabilidade. Você tem procurado pessoas certas, irmãos, diante dos erros que tem cometido? Isso fica para a gente pensar aqui. Temos procurado pessoas que dizem assim, olha, o que queres que eu te faça? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso... Você quer ser curado? Como já se fala de Jesus. A gente tem procurado pessoas que nos importa, o problema é seu, a responsabilidade é sua. Sabe o que é interessante, irmãos? Tem pessoas que estão correndo atrás do inútil. Guarda isso. Guarda isso com você. Tem pessoas que correm atrás do inútil. A vida está uma miséria, de repente está até inútil a vida, está vivendo ali uma coisa terrível, cheia de erros, e não sabe onde é que está o erro, e a pessoa é a grande causadora do erro, mas ela continua correndo atrás de pessoas que continuam sendo vazias, que vai trazer inutilidade para a vida dela. Não vai resolver nada. E balde no remorso, modo remorso, mergulhado, cheio de remorso. O que é que vai acontecer com você? Irmãos, a gente morre nisso. Espiritualmente a gente morre.
Se você olhar o que aconteceu com Judas, versículo 5. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, não quero saber disso, né? No começo queria saber, mas agora não quero saber, cheio de remorso, e vai lá e se enforca. E sabe o que é interessante, né? Não pode nem, hoje até aí a psicologia, não pode nem falar suicídio mais, né? Agora é autoextermínio aí, o negócio. Mas sabe qual é o problema do suicídio? Eu queria só abrir um parênteses aqui. Sabe qual é o problema, irmãos? Que muitos perguntam, pastor, uma pessoa que se matou aí, não sei o quê, é salva, não é tal? Porque quando a pessoa entra nesse lance aí, a pessoa não encontra a graça de Deus. Ela não encontra para acabar com uma dor que está dentro de si, aí vai ter as explicações e tal. Mas independente, é como se a graça fosse insuficiente para resolver o que está passando. Quando eu cometo um ato como esse, como aconteceu com Judas, irmãos, é algo que está lá o remorso, que não gerou arrependimento, não gerou salvação. Eu não consigo encontrar com a porta da graça. Eu não consigo enxergar Jesus, a graça mudando a minha vida. Eu não consigo a graça banhar a minha vida. Eu quero acabar com as coisas, o problema, porque não tem como, não tem jeito. É uma via mais fácil de resolver o problema, a dor, as situações. É mais fácil resolver do que a gente trabalhar pela graça, por Jesus trabalhando conosco e mudando o nosso ser. Esse é o problema. Ele vai lá, entrega todo o dinheiro e depois ele se desfaz, irmãos, padece. Não encontrou com a porta da graça. E esse é o segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês. Por que nós devemos se arrepender e não apenas da boca para fora, irmãos? Eu queria que você entendesse que o arrependimento ele gera em nós uma aproximação com a graça de Deus. O remorso não. O remorso leva a gente à destruição mesmo. Um remorso, mais cedo ou mais tarde, a gente já está se destruindo de alguma forma. O remorso arrebenta a gente, irmãos. O remorso desfaz a nossa qualidade de vida, a nossa qualidade de ser. O arrependimento ele não faz isso. Observe o que diz no versículo 6 de Mateus 27. Arrependimento nos gera mudança em nós. Primeira lição. Segunda lição, arrependimento ele gera em nós uma proximidade com a graça de Jesus. Com o próprio Jesus. O texto vai nos dizer em Mateus 27, 6. Os chefes dos sacerdotes ajuntaram-se moedas e disseram: é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama campo de sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, né, preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia ordenado. Eu queria que você abrisse, aí é uma profecia de Zacarias e Jeremias, né? Também tem Zacarias na profecia. Atos capítulo 1, irmãos. Por gentileza, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1. Algo importante para nós. Atos capítulo 1, versículo 15. Atos capítulo 1, versículo 15. Olha o que vai falar os apóstolos a respeito de Judas. Atos capítulo 1, versículo 15. Diz assim, irmãos: naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Consegue entender como é que foi o sofrimento de Judas? Consegue perceber, irmãos, que ele esbagaçou, não só se enforcou, não. Ele cai de algum lugar, aparentemente de um campo, de um local alto, que o seu corpo esbagaça, ao ponto, não vou nem entrar na linha cientificamente aí, do que acontece com o seu corpo está aí descrito, né? Ao ponto das vísceras aí aparecer. Você consegue perceber o que um remorso leva uma pessoa? Você consegue perceber o que o texto lá de 2 Coríntios 7, versículo 10 e 11, fala sobre esse remorso que gera uma tristeza, mas que não produz arrependimento, que faz da gente uma tristeza segundo o mundo, que leva a gente à morte, que leva a gente a padecer, irmãos, que leva a gente desfazer de uma vida que Deus quer nos dar.
O que aconteceu com Judas, irmãos, foi algo terrível. Algo terrível. E qual foi o problema, pastor? Muito simples. Viver uma vida de remorso. E não encontrar com a graça. Você já pensou? Eu fico pensando assim, irmãos. Pensa assim. Judas acabou de pecar. E ele vai lá, tenta resolver o problema com os sacerdotes. O problema foi causado a Jesus, não foi causado aos sacerdotes. Os sacerdotes fizeram uma participação com o erro de Judas, mas o erro não foi afetado ao sacerdote, e sim a Jesus. Então, quando eu tenho um erro com uma pessoa, eu vou até aquela pessoa. Então, a ideia era ele vir até Jesus, e não ir aos sacerdotes. Então, alguma coisa o levou lá para desfazer o negócio, né? O acordo feito. Agora, eu fico pensando, Judas foi lá no sacerdote, e ele diz assim, olha, a responsabilidade é tua, estou nem aí para você. O problema é seu. Acabou. Agora pensa ele saindo dos sacerdotes dizendo assim, não, eu não mereço não, mas eu vou ao encontro de Jesus. Ele pode me perdoar. Ele perdoou pessoas, ele restaurou pessoas, mudou vida. Ele ressuscitou pessoas, ele pode. Já pensou se Judas fizesse isso, irmãos? Fosse na porta da graça, Jesus, o Senhor pode me perdoar pelo que eu fiz? O Senhor pode perdoar? Você lembra quando Jesus estava numa casa, pregando ali para a pessoa, junto com a pessoa, e de repente vem aquele abençoado, né, com 4 amigos pelo telhado lá, e descem pelo telhado, e alguns começaram a indagar no seu coração, alguns religiosos dizendo, olha, se bem soubesse que ele é pecador e tal. Aí Jesus falando assim, olha, para vocês entenderem que eu tenho poder no céu e na terra, é mais fácil dizer o quê? Perdoados são os teus pecados, ou levanta, toma o teu leite e anda? Para que saibais que eu sou Deus, em outras palavras, não só perdoados estão os teus pecados, os 2 problemas resolveu, como também levanta, toma teu leite e anda, e o homem sai dali andando, glorificando a Deus. Irmãos, tem algum pecado que Deus não possa perdoar? E Jesus fala lá da blasfêmia, que é a ideia de retirar ali a ação de Deus na vida de uma pessoa. Não estava ali um endemoniado. Ou seja, Deus ele tem poder para perdoar pecado. Então, quando eu estou mergulhado no remorso, eu não enxergo graça de Deus. Eu não corro para Jesus, eu não corro para o trono da graça, eu não me ajoelho, eu não me rendo. Eu não enxergo salvação, porque eu não mereço salvação. Ninguém merece salvação, mas a graça é pelo perdão e o amor que nos é dado voluntariamente, irmãos. Perdão não é para quem merece, é para quem não merece mesmo. Estava falando há poucos dias, olha, perdoa, porque o perdão é para as pessoas que não merecem como nós não merecemos o perdão de Deus, mas é a sua graça que está em evidência. Você e eu não merecem. Sabe quando a gente vai trabalhar na ideia do perdão, abrindo aqui um parênteses, a gente julga se a pessoa merece um perdão ou não, se ela fez uma coisa ou outra, porque eu posso dizer, não, então tá bom, vou te perdoar. Não é isso, irmãos. Jesus ele não fez nada disso com a gente. Ele vai lá e oferece sua vida voluntariamente. A carta de João vai dizer que ele nos amou primeiro e nada altera o que ele já fez. Passaram-se 2000 anos e nada alterou o amor dele por nós. Independente de você dizer sim ou não, corresponda ou não, quero te servir ou não, salvar ou não, ele está dizendo, filho, já te perdoei. Agora, se você quiser ter um relacionamento comigo, joia. Um compromisso comigo, bacana. Se não quiser, também está tudo bem. A decisão é sua. Então, perdão não é para quem merece, é para quem não merece mesmo. É graça. É favor imerecido, é isso. Então, quando a gente olha para Judas, o problema dele foi o remorso que foi tomado. E nada de arrependimento. Nada de Jesus, nada de graça. Dali ele acha que a melhor solução é poder mergulhar ali dentro do seu mundo, da sua cabeça, da sua vergonha, de trair do sangue inocente e acabar com esse pensamento. Mas, irmãos, por que pensar que é um fim? Se em Jesus a gente pode ter uma vida eterna e uma continuidade para todo sempre daquilo que Deus preparou para nós. Quando a gente olha para Jesus, a gente pode pensar no que é eterno, que a morte não o prendeu, não o segurou. Nada pode acabar com Jesus. Aquele que é a porta da eternidade para nós. Quando a gente olha para a nossa vida, irmãos, tem coisas que a gente faz que, aos nossos olhos, a gente não merecia perdão. A gente faz coisas terríveis. Você pode ver e pensar que alguma coisa que você já fez é odioso você pensar de você mesmo. Como é que eu fiz uma coisa dessa? Como é que eu pequei? Como é que eu errei? Eu lembro de uma pessoa que tem um temor de Deus, irmãos. Quando ela erra, a gente vê alguns salmistas, Senhor, como é que eu pequei contra o céu perante ti, né? Igual a fala do filho pródigo.
Eu não sou digno nem de ser chamado de teu filho. Mas ele vem ao trono da graça, ele vem diante da pessoa que errou, igual o pai. Ele errou com o pai e ele vai lá acertar a conta com o pai. Ele não vai viver a vida de remorso. Ele não procura uma porta fácil e viver, não, eu não quero escancarar o meu erro, a minha vergonha para as pessoas. Eu vou acabar com isso aqui e ninguém vai ficar sabendo disso. A Bíblia vai dizer em Atos 1 que toda Jerusalém ficou sabendo da tragédia de Judas. Inclusive até nós, até hoje, né? Falando aqui para vocês. Resolve, irmãos. Viver uma vida de remorso te traz salvação. Resolve os problemas. Pastor, pessoas erraram comigo. Meu amigo, não viva uma vida de remorso. Perdoe, se arrependa. Se ela reconhece ou não, o que for, não guarda remorso. Não guarda remorso, porque esse remorso te gera tristeza que produz em você morte. Não guarda remorso. Não guarda remorso. Procura estar ligado nessa tristeza segundo Deus. Irmãos, tristeza segundo Deus é a tristeza que Deus... Estava falando ontem aqui na escola bíblica, peguei um cajadinho ali, até uma forma de ilustrar, dizendo como é bom ver uma ovelha chorando. Quando a gente mostra um cajado, quando Deus fala com a ovelha, por meio da palavra, e a ovelha está lá, a gente está quebrantado. A gente está ali de uma maneira que o Senhor está falando conosco. Como isso é bom, porque isso produz na gente vida. Gera mudança em nós. E como é ruim quando a gente não tem tristeza nenhuma diante de nada na nossa vida. Porque também parece que está tudo certo e eu nunca erro nada e nunca faço nada errado. Está tudo direitinho, tudo caminhando nos conforme. Na verdade, tem alguma coisa errada comigo. Eu não sei, irmãos. Quando a gente olha para a nossa vida, quando você olha para a sua vida, eu não sei o que se de repente você chegou a falar, a pensar numa frase como essa, eu fiz tudo errado. Eu lembro de algumas pessoas que trilharam sua vida, seu caminho, e eu tive a oportunidade de perguntar de uma conversa, e disse, nossa, pastor, se eu pudesse, eu faria tudo de novo e tudo diferente. E eu falei, você pode fazer tudo de novo e diferente, você não pode voltar ao tempo, né? Mas você pode tomar as decisões a partir de agora. Você pode alterar o futuro teu. Você não pode alterar o passado está escrito lá, acabou o passado. A história está lá, do que você fez, mas o futuro eu consigo alterar, o meu amanhã eu consigo alterar. Através de quê? Da decisão. Através dos acertos. Eu não vou viver uma vida escondida, de ruína, de pecado, de coisa oculta. Eu vou viver uma vida escancarada diante de Deus. Há quem pense, irmãos. Há quem pense. Há quem pense quando a gente está pecando que Deus não está vendo, né? Ele é o primeiro a saber antes que venha acontecer. E quando olha, vixe, não quer nem estar perto. A ira dele cai sobre nossa vida, porque a sua santidade não testifica com o nosso pecado sujo. Uma vez eu estava aconselhando um casal, e pecaram, erraram, tiveram um relacionamento ali, relação antes do seu casamento, e a gente crê nisso, continuamos crendo nisso, como algo correto diante de Deus, e isso é um lado errado diante de Deus. E aconselhando o casal, eu disse, olha, vou dizer uma coisa a vocês. E eles chorando, uma coisa a vocês. Eu duvido. Vocês, pelo menos assim, com a Bíblia aberta, vocês que têm um temor de Deus, eu duvido você pecar diante da palavra aberta. De repente vocês estão se relacionando aí e deixa a Bíblia assim aberta, ou pelo menos um louvor tocando perto de você, ver se você consegue pecar. Se você tem um temor de Deus, não tem como, irmãos. Aquilo te incomoda, porque o Espírito Santo mexe com você. É uma das maneiras que a gente tem de cair fora do pecado. O Espírito Santo que habita em nós, ele vai dizer, cara, esse negócio não é para você não. Cai fora disso aí, não tem como pecar com a palavra aberta, assim, a gente olhando para a palavra, a gente vai dizer assim, nossa, isso aqui da gente, eu quero pecar sem isso aqui. Essa é a ideia. Pecado não testifica, irmãos, com a palavra de Deus. Não caminha junto, isso aqui é uma forte ferramenta, isso aqui é o louvor onde há a presença de Deus, é uma forte ferramenta diante do pecado, por isso que a gente se esconde, por isso que a gente faz coisas ocultas, por isso que a gente apaga a luz, por isso que a gente está individual, por isso que a gente faz coisas que ninguém está sabendo. Você sabia que uma das coisas que mais hoje, inclusive alguns psicólogos, psiquiatras, a ciência tem apontado, é mais fácil uma pessoa se curar das drogas do que se curar, por exemplo, da pornografia. É muito mais fácil uma pessoa ter uma dependência química e ser curada do que se curar de uma pornografia. É muito mais difícil. Isso, irmãos, aqui, ó, a ideia do que a gente está envolvido e aprisionado. E pessoas que não têm sabe aquela ideia, acham que vai ser crucificada e passam por essas situações.
E não é capaz de, acho que vai procurar um sacerdote igual foi Judas, a responsabilidade é sua, você é pecador, se vira, de contar, de relatar, olha, eu preciso de ajuda. Eu tenho problemas nisso, eu tenho dificuldade em tal isso, eu estou errando nisso. Uma vez eu aconselhando uma pessoa, um jovem, e eu disse assim, cara, conta aí o teu problema, tá tudo bem, vamos tratar, conversar, tal, não vou te matar não. E ele disse assim, mas pastor, o senhor não vai ficar com raiva de mim não vai tal. Eu disse, dependendo da situação, vamos te disciplinar, te acompanhar, tal. Eu disse, mas fala aí, ele, não consigo, pastor, não consigo, cara, baixar a cabeça, não consigo. Eu disse, cara, fala aí, de repente vai que eu pequei também. Você não sabe, conta, que de repente eu vou te contar meus pecados, como eu tratei, vou te ajudar. E ele falou dos pecados, disse, cara, pelo amor de Deus, isso aí eu já fiz tantas vezes. E você está aí achando que como quem fosse a única pessoa do mundo que fez isso. E o que eu estou querendo dizer isso não é porque como se fosse uma coisa boba não, irmãos. Estou querendo dizer isso que da mesma maneira que ele é um ser humano, eu também sou. E como Deus me tratou, eu quero que ele entenda como ele vai ser tratado também perante Deus. Então erros a gente também tem. A gente não é santo religioso como aqueles sacerdotes se achavam e quer nem o sangue do dinheiro. Compraram um lote, um negócio lá para servir de colocar pessoas. Então a ideia ali é que a gente possa tratar o pecado e se arrepender. Enquanto tiver um pecado oculto, como é que a gente vai tratar? Quando tiver os erros escondidos, como é que vai tratar? Pensa você chegar na sala do médico. Vamos colocar aqui, de repente, pois não, como é que eu posso te ajudar? Não tenho nada não, doutor. Então tá bom, o que é que você está fazendo aqui? Próximo, por favor. Enquanto a gente não colocar, irmãos, os nossos erros diante de Deus, e o Tiago fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. Sabe lá aquela oração que diz, chama os presbíteros e tal, e a oração do justo curará o enfermo, e óleo e tal, unja com óleo e tal. Aquilo ali, irmão, está falando de pecado. Oração que trata pecado, que confessa pecado, relata o pecado, olha, eu pequei. Aí parece que vem um perdão de Deus assim, irmãos. Quando a pessoa se arrepende, parece que vem sabe, eu fico imaginando assim um negócio sobre a vida daquela pessoa, e Deus abençoando, derramando graça, derramando perdão, e a pessoa, eu quero mudar. Eu não quero viver do mesmo jeito. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu quero uma vida de arrependimento, não quero ser mergulhado no balde do remorso, não quero que a minha vida esteja molhada de remorso. Cada dia está caindo uns pinguinhos da vida molhada, até o ponto de secar e pronto, não acabou, não tem mais nada. Tem nem o que deixar de gota mais, nem umidade tem no pano. Até quando, irmãos, vamos viver uma vida que a gente não consiga olhar os nossos erros, os nossos defeitos, para que a gente possa encontrar com a porta da graça? A gente precisa entender quem é Jesus, entender quem é a graça de Deus, entender como Ele pode tratar a nossa vida, como Ele pode tratar o nosso caráter, como Ele pode fazer de nós uma nova pessoa, uma pessoa melhor. Eu queria que você entendesse isso em nome de Jesus. Remorso, irmãos, não trata a gente. Não é a vida que Deus quer que venhamos levar. Mas a vida de arrependimento, cheio da graça do Pai, é uma vida que o Senhor tem para a sua vida. Uma vida que você reconheça a graça de Jesus na sua vida. Que alcance salvação. Alcance perdão, viva em prol do reino de Deus, em nome do Senhor Jesus. Se você pensar hoje, pastor, eu fiz tudo errado na minha vida. Ou então as minhas decisões desse ano foram todas erradas. Meu irmão, você está próximo da graça agora, ouvindo a palavra de Deus. Não tem nada como melhor você poder agora já tomar uma nova atitude. E sair do remorso, sair das coisas como quem não tem mais jeito, sair das coisas como quem não, minha vida já era. Acabou, não. A porta da graça não se fechou não, irmãos. Ainda continua aberta para salvar aquele que se diz perdido, que está perdido. Então você pode, em nome de Jesus, ser alcançado pela graça do Senhor. Eu queria que você entendesse isso em nome de Jesus, irmãos. Não viva apenas pela vergonha do erro, mas viva uma vida arrependida, né? Uma vida arrependida no Senhor, que gere mudanças na sua vida em nome de Jesus. Foi para isso que Ele nos chamou. Arrependei-vos. Eu queria te convidar a você ficar em pé. O pessoal vai estar fazendo um louvor junto conosco. E eu queria que você meditasse um pouquinho no que a gente falou aqui, que foi ministrado ao teu coração, no que foi colocado diante de você. Eu queria que você pensasse, irmãos, nesse trono da graça que é derramado sobre sua vida, que não cessou, que não parou.
a gente tem a oportunidade de ser tratado pela graça de Deus, de ser tratado pelo Pai, de ser tratado pelo Espírito Santo, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A gente vê tanta história errada, irmãos, a gente vê tanto erros. A Brasília tem uma coisa interessante que eu acho aqui curioso, né? Tem muita mãe sendo mãe e pai, sem a pessoa paterna. Tem muita mãe que tem filho, mas não tem marido. E tem muita mãe que cada filho é um marido diferente. É uma coisa absurda que eu vejo em Brasília. Que o cara não dá certo, ela cai fora e vai seguir outro relacionamento. Sua independência financeira, as questões, geralmente a mulher tem carro, tem, enfim, salário, servidor aí e tal. Eu queria que você entendesse, irmãos, que Deus ele tem projeto para nós de restaurar a nossa vida por completo. Tratar a nossa vida por completo, de restaurar relacionamentos, de restaurar pensamentos nossos, de mudar a nossa vida. Então, para de pensar e de viver uma defesa do remorso. Para de defender remorso, defender a vida do passado. Para de ficar se prendendo do passado. Parece que tem pessoas que têm, sabe aquele CDC, né? Código de Defesa do Consumidor? Parece que tem pessoas que têm um Código de Defesa do Remorso, o CDR. Estou inventando isso agora aqui. Código de Defesa do Remorso. Você está precisando da pessoa, a pessoa está cheia de remorso, cheia de coisa ruim, cheia de vivendo no passado preso. Você fala um negócio para ela, apresenta. Segundo o código tal do CDR, é assim, 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 e está errado. Ela não quer mudar. Então continua no remorso. Vamos ver quem que está vivendo uma qualidade de vida melhor. Se é você no remorso ou é a gente no arrependimento. Se é a gente junto à graça de Cristo ou a gente vivendo no remorso, segundo a tristeza no mundo que gera na gente só morte e destruição. Eu queria que você pensasse nisso, em nome de Jesus, que você saísse do remorso. Todas as coisas que te atrapalham, em nome de Jesus. Aleluia. A letra desse louvor, eu gostaria que você refletisse antes da gente cantar. Ela diz assim: quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Diante dessa palavra que recebemos da parte de Deus por meio do nosso pastor, a gente pode entender que um dos principais planos do Senhor para a nossa vida é o arrependimento. O Senhor, Ele quer vida e vida em abundância. E nesta noite nós ouvimos da parte do Senhor que o arrependimento, ele traz vida, mas o remorso não. E nesse louvor, ele fala que os teus planos possam se cumprir na nossa vida. Então, se apresente, como diz esse louvor, para que os planos do Senhor cumpram-se na sua vida. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o Teu coração, ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar.
vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir a igreja. Aleluias, aleluias. Ele te conhece, Ele te separou para estar aqui nessa noite e ouvir essa mensagem dos altos céus. Aleluias, aleluias. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, 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 para A palavra que o Senhor tem para a tua vida é essa, meu irmão. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. O que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima, no céu, de modo que vocês se perguntam: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo-nos a fim de lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham a perguntar: quem atravessará o mar para fazê-lo e voltando, proclamando-nos a fim de que obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está em sua boca e em seu coração. Por isso vocês poderão obedecer-lhe, irmãos. Essa declaração do Senhor lá ao povo no Antigo Testamento continua sendo feita hoje para nós. E continuará até Jesus voltar. Vejam que hoje ponho diante de vocês a vida e prosperidade, ou a morte e a destruição. Pois hoje ordeno a vocês que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos e decretos e ordenanças. Então vocês verão a vida, aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, o abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam e para que vocês amem o Senhor, seu Deus, e ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Qual a vontade de Deus para a tua vida, meu irmão? De repente você está perguntando: escolhe vida. Ele disse: eu coloco como testemunha entre a terra e o céu, não é nada difícil que você não possa obedecer. Escolhe vida, escolhe se arrepender, escolhe viver uma nova vida. Se arrepende, retira o remorso. Senhor, a partir de hoje eu acabei com CDR, Código de Defesa do Remorso. Acabei de guardar essas coisas de remorso que eu vivi no meu passado, que me trouxe problemas de anos atrás, de coisas do passado. Eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu quero ter uma vida nova, eu quero ser bênção, eu quero ter essa palavra de promessa sobre a minha vida. Eu quero sair do quarto escuro, eu quero sair da individualidade, eu quero sair do pecado escondido, do pecado oculto. Eu quero correr para os braços da graça do Senhor Jesus. Eu quero correr para a graça do amor de Jesus.
E adiante dessa palavra, meu irmão, eu quero te convidar, se você quiser oração aqui. Se você quiser vir aqui até nós, nesse momento, nós estaremos aqui orando pela sua vida. Se você entende que o Senhor de alguma forma falou com você, se você quiser receber a oração, vem aqui à frente para a gente orar por você. Alguém que deseja receber oração nessa noite, nós estaremos orando pela sua vida. E eu queria que você entendesse que quem está te chamando é o Senhor, não sou eu não. Porque coisas requerem atitudes da nossa vida, irmãos. Eu quero pedir ajuda aqui aos nossos ordenados, nossos irmãos, para orarem por nós. Coisas requerem atitude da nossa vida. Eu já fiz muita coisa errada, irmãos. Muita coisa errada. Eu já roubei. Eu já utilizei muita pornografia. Masturbação nem se fala. Já veio desejos de carnalidades terríveis. Muita coisa ruim. Mas o Senhor me tratou, irmãos. Eu parei de seguir, eu fiz tudo errado para seguir uma vida nova em Cristo Jesus. O Senhor tem vida nova, restauração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se tiver com remorso hoje, Senhor, eu quero ser tratada desse remorso hoje. Derrama a graça sobre mim. Derrama a graça sobre minha vida hoje. Vem pedindo isso ao Senhor. Em nome de Jesus. Para você ser curado em nome de Jesus. Você ser restaurado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero pedir os ordenados, por favor, nos ajuda. Em nome de Jesus, em oração. Marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir.
orar, irmãos, com vocês, agradecendo a Deus. Meu amigo Jesus, como é bom quando a gente se aproxima do trono da graça. É impossível estar perto do Senhor e não de alguma forma sentir o teu toque, Senhor, dentro de nós. Que a tua presença é real, Jesus. O Evangelho do Senhor, ele nos confronta, ele faz de nós em pedaços. Ele nos faz olhar e ver que nós não somos tão bonzinhos assim como nós parecemos. Faz de nós uma nova vida, Senhor. As pessoas que vieram, que ficaram de alguma forma na cadeira por alguma circunstância, Senhor, mas que o Senhor nos alcance. E que não haja mais remorso, que não haja mais escuridão, que não haja mais pecado. E sim arrependimento, Senhor, sim mudança de vida, que saiam daqui com o propósito de viver algo novo. De abandonar o pecado, abandonar as coisas que atrapalharam, abandonar as coisas do passado que até hoje atrapalhou, Senhor. Não tem como estar em Ti, Senhor, e vivendo com a vida de Babilônia do passado, Senhor. A gente precisa viver na Canaã que o Senhor preparou para nós, na Nova Jerusalém que o Senhor preparou para nós. Nos ajuda, Senhor. Ajuda que nós somos difíceis, Senhor. Nós temos dificuldades, ó Deus. Teu Espírito Santo toque em nós e continue a nos fazer lembrar da palavra ministrada hoje. Que vivamos pelo arrependimento do Senhor. Que gere em nós convicção, mudança, fé, conversão, santidade, temor, obediência, salvação, Senhor. No nome de Jesus. E tudo que foi feito errado, Ele desfez. Deu uma vida nova. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que possamos enxergar a porta da graça, irmãos. A porta de Jesus. É isso que o diabo quer fazer conosco, que nós não venhamos enxergar. Nos fazer estar cego para a porta da graça, como se Jesus não resolvesse algo que nós estamos vivendo e passando, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos, Senhor. No nome de Jesus, faz a Tua vontade sobre nós. No nome de Jesus. Obrigado pelos louvores a Ti entoados. Obrigado pelos nossos convidados que estiveram aqui nessa noite. O Senhor continue os abençoando, os familiares, os irmãos em São Sebastião. Que o Senhor abençoe cada um dos Teus filhos, ó Deus. Que o Senhor nos contemple, né? Dê uma semana maravilhosa na Tua presença. E nós pedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que o Senhor possa te abençoar grandemente. É muito bom você estar aqui conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Permita só dar um aviso. A gente está